A gente sobre, estava no exercício 1.7. Eu anotei certo? aqui. A gente definiu algumas coisinhas aqui, mais sobre definições. Agora sim, Uhum. agora vamos falar um pouquinho de distribuição de frequências, que quem não está na estatística acha que é um negócio fácil e inútil. Muito pelo contrário, é a coisa mais importante aqui, conseguir construir uma tabela de frequências. É em cima disso que a gente vai entender qualquer estatística, tá? Tá, não, Então, isso realmente, o pessoal sempre muda, e até nas minhas aulas de machine learning tem a tabela de frequência. Às vezes eu me perco legal. assim. Então tu entende a importância disso aí. Muito bom, muito bom. Então a distribuição de frequência ela basicamente te dá a quantidade de eventos que ocorrem numa determinada variável, determinado, vamos dizer assim, um determinado número para tua variável. Ok? Então, Tá, por exemplo, a gente vai ver vários exemplos aqui, mas aqui começa com um exemplo meio tosco. Por exemplo, mas basicamente é isso. Então, digamos, tu está falando de uma empresa e tu quer saber a quantidade de filhos que as pessoas nessa empresa têm. Então, vai ter lá, sei lá, deve ter 100 pessoas trabalhando. Então, sei lá, 30 tem um filho, 20 tem 0 filhos. Então, tu vai conseguir associar um número a um determinado valor da tua variável. Esse número que eu falei, 20, outro tem 30, é a frequência. Muito bem, então aqui nós também temos frequência, olha só, ele está falando sobre dados de peso de tijolo, algo assim, ou concreto, sei lá. Então, cada valor aqui é, é o peso de cada um desses blocos, né? Agora, quando eu organizo em Hall, eu percebo uma coisa. Hall é em sequência. Quando eu organizo desse jeito, eu percebo uma coisa, né? Tem alguns aqui que repetem, né? Então, por exemplo, tu pode associar que a frequência dos pesos de blocos de 74 quilos, a frequência é 3, porque tem 3 que tem esse peso. Ok? A ideia é essa. Beleza. não, aí eu Então, me perdi agora. Como assim? assim, ó, então, digamos que eles mediram lá o peso de 14 blocos. Tá medido. 56, 57, 58. Note que se a gente está falando que a variável é peso de blocos, Uhum. basicamente cada um aqui tem o seu peso específico. Ok. Mas tem 3 blocos que têm o mesmo peso, 74. Então eu posso dizer que a frequência dos blocos que tem 74 quilos é 3. Só isso. Ah, tá bom. Bem, aqui como é uns números meio contínuos, até eu não construiria uma tabela discreta para isso aqui, se fosse eu, fica meio ruim de ver. Mas aqui é aquele exemplo que eu falei, olha só que legal. Numa pesquisa feita para detectar o número de filhos de empregados de uma multinacional, foram encontrados os seguintes valores. Então tem aqui uma série de valores. Fica difícil construir a tabela enquanto eles estão assim em uma ordem completamente aleatória, que foi a ordem pega na pesquisa. O que a gente faz? Organiza em RAW, coloca do menor para o maior. Isso é bom porque vai ter horas também, principalmente para encontrar quartis, mediana, percentis, tem que deixar em ordem crescente. Tá? Então eu Uhum. estava falando sobre isso na outra aula. Eu não lembro a palavra em inglês, mas em português a gente chama de separatrizes, Uhum. ok? Então vai ser importante para construir blockplot e outros dados aí nas tuas estatísticas. Então tá aí, tá em sequência. Então a gente repara algumas coisas bem interessantes. Tem uma série de repetições, né? Ninguém tem mais de 5 filhos também. Beleza. Então a gente pode construir uma tabela com isso. A gente vai ter a variável, que é o número de filhos, e a gente na pesquisa percebeu que só vai de 0 a 5. Então a gente coloca só de 0 a 5. FI. FI é a frequência absoluta. Ou seja, qual é o número específico que cada variável vai ter. Então a gente nota lá que pessoas que têm 0 filhos são 2. Por isso que a frequência para 0 é 2. Tem 4 caras que têm um filho, tem 10 pessoas que têm 2 filhos, e assim vai. Ok? E Uhum. olha só que interessante, como a pesquisa foi feita com 30 pessoas, é necessário
que é a soma de todas as frequências de 30. Então, tá aí. Construímos uma tabelinha bem básica aqui. O que é que está aqui do lado? A frequência relativa, que é uma frequência com porcentagem. Por que ela é interessante? Porque digamos que esses dados fossem apresentados para alguém que não sabe absolutamente nada dessa empresa aí. Daí tu chega e fala Uhum. assim, ó, tem 2 pessoas com 10 filhos. Tá, isso é muito, isso é pouco, entende? Tipo, eu não sei quantas pessoas foram pesquisadas, sacou? Então, por isso que a Uhum. gente usa a frequência relativa, porque todo mundo entende porcentagem, né? Ok. Então, se tu coloca 33,3% das pessoas têm 2 filhos, tu pode inferir, eu acho que isso é bastante, né? É difícil que alguém que tenha uma estatística maior que 33,3 para a quantidade de filho, né? Então, são dados melhor compreensivos. A gente fica falando de porcentagem o dia todo, né? Então, muito melhor passar em porcentagem para alguns casos. Beleza. Aqui umas perguntas assim bem for dummies, né? Uhum. Mas vamos lá. Qual o número de funcionários que não têm filhos? Olhando uma tabela, tu consegue dizer isso? Que não teve sim, são dois, que são também 6,7%. Exato. Então é basicamente isso. A Isso. frequência te diz essa quantidade. Era isso que eu queria. Isso que a pergunta nos quer aqui. Muito bem. Então, isso ali foi bem legal. Dá pra ver que tu tá manjando um pouquinho aí. Pelo menos Uhum. eu não pude testar muito, né? Então tem informações adicionais também para umas tabelas assim mais show, ok? Uhum. Tá. Pergunta, esses códigos aqui, L, I, L, S, é sempre isso em português, inglês, em qualquer língua? Igual Sigma, mídia, a, Tem que cuidar assim do uma coisa, né? Você tem que cuidar que cada livro usa uma linguagem. Até eu reclamava muito disso com os meus primeiros alunos de estatística, porque eles vinham com uma coisa que o tá. professor falou, daí eu usava outro. Mas de modo geral, Mi vai ser média, Sigma vai ser desvio padrão Isso, e, tá. e assim vai. Beleza? Beleza. Então, beleza. Muito bem. Daí tem uns blá 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 aqui, mas o importante é que vai aparecer uns negócios novos aqui. Ok? Uhum. Então, muito bem, muito bem, muito bem. Agora continuemos aqui. Vamos ver aqui uma coisa. Veja aqui. Aqui eu tenho uma tabela mais completa, tá vendo? Tá. Muito bem. Certo. O que essa tabela está nos passando aqui? Ela Ela tá tá tipo falando um assim. monte de dados diferentes aqui, não é mesmo? Isso. É. O que são esses dados aí? Esses dados são detalhes mais importantes que você pode ter aí sobre essas coisas que a gente está estudando, né? Porque às vezes a gente não quer exatamente a frequência ou a frequência relativa, a gente quer alguma coisa específica sobre a frequência. Por exemplo, alguma coisa que acumula. Eu não quero saber exatamente quem tem 3 filhos. Eu quero saber quem tem até 3 filhos, de 0 a 3 filhos, ou quem tem mais de 3 filhos. Ok? Isso. 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 Então essa tabela me dá isso. Muito bem. Ah, então aqui, por exemplo, o que é esse F para baixo, né? É uma frequência acumulada crescente, né? Então, digamos que te perguntam quantos rapazes, quantas pessoas aqui nessa empresa têm até 4 filhos. Bem, o que tu teria que fazer nessa primeira situação? Tu iria somando, 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 né? Até Uhum. chegar no quinto e beleza. Ou você seria mais esperto. Você sabe que tem 30 pessoas e diminuiria 3. Dá para fazer isso também, Isso. né? Mas Então, aqui, oi, diga. posso falar uma coisa? Claro, claro. Então, quando a gente faz isso, por exemplo, a gente tá falando da tabela, né? Mas se fosse uma linha, se fosse uma linha linear, se eu colocasse de 0 a 5, eu só, se tá me perguntando até quantas pessoas têm até 4 filhos, eu tiraria o último, não é a mesma coisa? Isso, Ah, tá. Então, tá. certo.
Então, Isso beleza. aí tudo bem. Certo, então acumulação. Então tem, Acumulação. claro, a relativa também, né? Porcentagem também. Perceba que sempre a gente vai estar falando nos limites da quantidade de coisas aqui, né? Então, de pessoas que foram investigadas aqui, no caso 30, Uhum. e aqui quando a gente está falando de frequência relativa 100%. Então, né, aqui é muito importante esse negócio de até um determinado valor, ou pelo menos determinado valor, porque quando a gente for trabalhar com probabilidade, tem algumas probabilidades que só podem ser resolvidas dessa forma, ok? Uhum. Então, meu, mega importante. Mega importante. Certo. É bom Eu não deixar isso acredito. claro. Isidoro, você me dá 2 minutos? Meu cachorro Sem de novo. problemas. Oh, Parece meu que ele Deus. sabe que você tá no telefone. Peraí. Que foi, ó? Desculpa. Sem problemas. Esqueci o óculos. Peraí. Senão eles quebram a porta. Eles quebram a minha porta. Desculpa. Vamos lá. Que brabinhos. É. Qual é a raça deles? Aí tem o 2 tchau. 2 tchau, tchau. Ah, eles são bem brabos mesmo. São, menino. Bem peludos e brabões. Brabo. É um trabalho, principalmente com criança que vê ele todo Fofinho, né? E daí ele pega e fofinho. fica maluco. Nossa. Né? O meu primo tinha um, era bem bizarro mesmo. Eu queria pegar nele e o cachorro era maluco. Nossa, não, eles têm temperamento de gato. Tipo, eles estão lá, não encosta, não faz, não olha nos olhos, deixa eles lá. Meu Deus, que Melhor bicho mal, coisa. cara. Menino. Legal. Bem, agora, tudo que a gente estava vendo lá naquele legal exemplo das pessoas, das empresas, Uhum. era uma situação específica. Por quê? Porque nós tínhamos Uhum. uma distribuição discreta, não tem como ter meio filho. Isso. Então, tu tem uma organização de dados um pouco mais simples, é fácil tu construir as classes, né? Porque tu não vai ter uma classe de pessoas que têm de um filho a 2 filhos. Entende o que eu quero dizer? Isso. Uhum. Porque ninguém tem meio filho, né? 1,5 filho, Isso. 1,7 filhos. Mas, às vezes, a gente tem variáveis que só podem ser descritas dessa forma, porque elas são contínuas. Então, por isso, a gente precisa ter a ideia de distribuição de frequências por classe. Ok? Para a gente construir a distribuição de frequências por classe, o que são as classes? Classes são justamente esses grupos aqui, ó, onde tu coloca as tuas frequências. Então, isso é uma classe, isso é outra classe, isso é outra classe. E assim vai. Ok? Então, por exemplo, naquela questão dos tijolos lá, talvez fosse melhor fazer com classe, apesar de que os pesos aqui estavam tudo números discretos, né? Tu poderia, por exemplo, falar da classe dos tijolos que vão de 55 a 60 quilos, de 60 a 65, de 65 a 70, né? Uhum. Acho que seria uma boa. Então vamos lá. Vamos aprender como é que constrói uma classe. Também tem toda uma estatística, umas regrinhas para isso. Primeiro, tu tem que definir algumas coisas aqui. Por exemplo, amplitude total. Então, se falar de amplitude dos teus dados, você sabe que é simplesmente
pegar o valor do maior e diminuir pelo menor. Isso vai te dar amplitude. Qual é o número de classes apropriado para o teu caso? De modo geral, essa conta, ela, assim, apesar de que tá aqui na regra, eu não sigo muito ela. Até porque é a fórmula de um cara, não é a minha. Então Uhum. eu gosto de seguir a minha porque eu acho a minha mais funcional. Depois eu te falo como é que é, mas só para te mostrar o que eles aceitam aqui. O número de classe vai ser 1 mais um terço. Um terço não, isso aqui é 3 vezes um terço de log de n. Né? Então, o que é n? N é a quantidade de elementos, né, da tua amostra. Certo? Então, por exemplo, Ok. se tu tem ali os 30, naquele caso das pessoas que foram pesquisadas sobre a quantidade de filhos, log de 30. Né? Log é uma função matemática aí, lembra dela? Não. Ela basicamente pega o teu número e reduz ele. Então, se tu pôr na Aham. calculadora lá log de 30, tu vai ver que vai dar um número pequenininho. Então, Falando nisso, é eu isso. deixei minha calculadora no trabalho. Acontece. Vai dar 2, qualquer coisa ali. Beleza. Então, amplitude, beleza. Então é isso. Isso aqui então vai te dar normalmente uma quantidade de classes bem pequenas, de 4 a 5 ou menos. Ok. Amplitude ou intervalo de classe. Geralmente utiliza-se intervalos iguais obtidos através da fórmula papapi papapá. Tá aqui. Então, se nós queremos saber o tamanho do intervalo, né? O tamanho é de qual número a qual número tu vai pegar. Né? Todos os intervalos vão ter o mesmo tamanho. Isso é importante de frisar, né? Então, tu faz simplesmente isso, amplitude dividido pelo número de classes. Até porque se tu não fizer essa divisão, tu não vai conseguir pegar todos os números na quantidade de classes que tu encontrou aqui. Né? Basicamente isso. Então, é isso. Olha só, aqui a gente vai fazer uma situaçãozinha mais interessante aqui. Olha só, ele vai fazer pra gente aqui. Exemplo 15. Por que ele não fez o 14? Acho que é pra gente fazer. Construa de uma distribuição de frequências com classes para os dados referentes ao peso dos 14 blocos. Não é que ele fez? Aquilo que a gente estava vendo lá. Né? Construir a tabela um para cada dá para fazer, mas é muito tosco, muito feio. Então a gente prefere criar uma distribuição de classes aqui. Então, beleza. Amplitude total. Primeira coisa lá que ele pedia para a gente encontrar. 95 menos 56. Maior menos menor. Então, a amplitude dos dados aqui é 39. Do menor para o maior eu tenho 39. Uma distância de 39. Número de classes, então, é 1 mais o 13,33333 vezes o log de n. Como nós temos 14 dados aqui, ficou esse número, que é aproximadamente 5. Então, o número de classe vai ser 5. Ok? A ideia é essa. Então, normalmente vai ser 5 o número de classe. Intervalo de classe. Então, intervalo de classe aqui vai ser o quê? Tu vai pegar o A e o C e vai fazer a divisão. O intervalo de classe deu 7,8. O que isso significa? Que dentro da classe, tu vai ter uma diferença de 7,8. Por exemplo, olha só, a primeira classe vai ser dos pesos que tem de 56 quilos a 63,8 quilos. Depois, de 63,8 a 71,6. Porque tu tá o quê? Tá. Somando 7,8, entendeu? Então é aí que Entendi. vai estar a limitação da tua classe. Tá. Apesar de que a conta aqui é bem instrutiva, tu chega exatamente 5 classes que pega todo mundo, note que 7,8 é um número podre, né? Um número muito tosco Uhum. para tu ficar trabalhando assim. Não é mesmo? Porque é um número quebrado, né? Fica muito feio aqui. Não fica bonito. Eu gosto de uma situação como essa, se for para utilizar essas coisas, arredonda, né? Passa para 8 isso aqui, então. Isso. 7,8 é quase É, 8. 8. Eu mesmo, o que eu faria? Eu faria o que eu falei aquela hora. Eu faria de 5 em 5. Porque fica muito mais bonito organizar de 5 em 5. Né? Uhum. Tipo, de 55 a 60, de 60 a 65, de 65 a 70, 70 a 75, né? De 75 a 80. O problema é que ia ficar faltando, né? Daí eu ia ter que fazer mais duas classes. De Uhum. 80 a 85, de 85 a 90, de 90 a 95. Né?
Então acontece esse tipo de problema, né? Fazer o quê? Então, mas, se tu quer fazer uma coisa assim mais precisa, segue essa regra que vai dar boa, Tem. Uhum. Tá. certo? Beleza, temos um outro exemplo aqui. Agora tá barra pesada, porque agora tá realmente uma distribuição de dados contínuos. Que os dados, eles são todos com vírgula, né? Então podia ser tipo altura, mas tá falando de creatinina no corpo, nem sei o que é isso. Então tá aí, as pessoas que foram estudadas têm esses níveis de creatinina aqui. Com uma tabela bagunçada dessa, a gente não vai chegar longe. Então o que a gente faz? O rol deve ter alguma função aí no programa que tu usa para organizar os dados em crescente, né? Uhum. Tu usa qual programação mesmo? Aqui, do trabalho, É. no trabalho eu uso o Oracle e eu uso o SAP. E eu não Oracle é inverto. aquele do Google, né? Isso. E o Legal. SAP. E ainda eu uso o Citibank, é outra coisa. Uso um monte de trem Caramba. aqui. Poxa, tem que saber programar de tudo, então. Não, eu não sei programar, mas eu uso. É outra coisa. Programar para aprender. A gente Programar sempre é para sabe aprender. programar, a gente aprende na tentativa e erro. É, Eu não sei adianta. até hoje. É. Beleza, então olha só. Qual o nosso maior dado, qual é o nosso menor? Esse é o maior, esse é o menor. A gente subtrai, chega que a amplitude é 1,26, ou seja, a distância do menor para o maior é É 1,26. 1,26. Ok. Dou um espaço amostral aqui de 84. Então, quando a gente vai encontrar o número de classes, o N é 84. Então aqui deu 7 classes. Né? Se ligue que deu Aham, quase 7,5, né? Então tu poderia subir para 8 se fosse apropriado. Não aham. sei. A gente vai Eu deixar em deixaria 7. 7. Eu Eu também. deixaria 7. Porque é Eu menos que também. 5, 7. É. Então, estabelecer o intervalo de classe. Agora, a gente encontrou um intervalo de classe de 0 a 18. Que lixo de número, né? É. Somar 18 em 18 é uma droga. Então, Aham. eu, particularmente, faria de 0,2 em 0,2, né? Uhum. Ficar muito mais bonitinho. Par. Mas aqui ele gosta de ser bem preciso. Então ele foi fazendo É. aqui. Perceba que tem um símbolo importante aqui, que é essa barrinha, né? O que isso significa? Hum. Significa que se tiver um dado 1,08, ele vem aqui. Mas se tiver um dado 1,26, ele não vem aqui nessa primeira classe. Porque eu vou até 1,26, mas eu não pego ele. Eu pego ele na segunda classe. Porque a barrinha está É do lado de. do 1,26. É, ele é de 1,08 até 1,2599999999. Isso, Mas ele exatamente. não pega o 26. É o que a gente chama de intervalo aberto, né? Isso Aham, aí. tá. Muito bem. Então, esse símbolo aí que você mostrou tá. É Poderia como ser se fosse de intervalo 20, aberto e fechado. Uhum. que seria de 1,08 menor, menor que 1,26. Não menor e igual. É até. Tá, entendi. Nossa, eu Show. nunca vi esse símbolo antes. Eu também. Eu só vi nesse livro aqui. Normalmente a gente vê aqueles colchetes, né? É, Co- é, colchete. colchete aberto, colchete Colchete fechado, né? fechado. Isso, Exatamente. isso, tá bom. Então é o caso aí, que não foi o caso aqui, beleza. Então, show. Beleza. Então aqui, veja que às vezes, né? Não tem. A gente gosta de escrever uma classe com um número, né? Aqui é a galerinha que tem de um ponto alguma coisa. Bom, mas eu não vou poder falar isso, porque tem dois Tá. números. Então a gente Agora, define um ponto médio, diga. não, volta lá na tabelinha, por favor. Claro. Esse P, tem classes FI, F porcentagem, Ah, né? sim, 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 sim. E o PM Isso que eu ia falar. é o quê? Esse aqui é o ponto médio, né? É o valor É que define essa median, classe numa conta, por exemplo. Isso. tá. É o Exatamente. median. Ai, ai, Bem, ai. não é bem median, porque median é necessário uma contagem para chegar até o meio. Poderia ser a própria média mesmo aqui, o min, né? A gente chama média de min? Min, Hum, Isso. Então essa aqui é a min. Então é o min. É. Não, o que Se que é o fosse min?
É o 5.9 ou é 1.17? Ah, desculpa. 1.17, selecionei o errado. É Tá. Então 1.17. esse aí Esse é é o o min, min. né? Esse é o Como é que você min. obtém o min? É só você somar e dividir por 2, Dividir né? por 2. Somar Tá. isso com isso, divide por 2, é a média. O min Show. é igual Bem, P. tem várias médias aqui, então digamos que tu fosse, claro, eventualmente você vai ter que fazer algumas contas, né? Com esses dados aqui. Então você vai Uhum. usar o ponto médio, porque o ponto médio define essa classe, define o valor ali da classe. Claro que Tá. pode ser que tu perca a precisão, porque pode ser que nesse caso o que vai acontecer é que tem todos os 5 caras estão com 1,25, por exemplo, né? Uhum. Mas continua sendo o ponto médio igual a esse aqui. Não, tipo, tem, De sei uns lá, 17. Ok. 4 caras com 1,25 e um só com Só com ponto 0,08. 0. Porque foi ele que criou a classe aqui no começo da classe. Uhum. Então tu vai ter um ponto médio meio furado. Mas é assim que Mas é funciona, não tem assim. jeito. Não, Fazer tudo o bem. quê? Ou tu É. faz isso ou tu pega todos os dados, né? Que Mas nem quando sempre é você, apropriado. principalmente quando você trata de valores, os quebrados fazem diferença. Então É, você não deixa, você não arredonda. é verdade. Quando Então, você trata de dinheiro, você nunca arredonda. Nunca pois é. arredonda. Eu nunca arredondo. Por isso que é bom o criptomoeda, né? Bitcoin, claro. É porque ele tem trocentas Sim. casas lá depois da vírgula, então É. tu pode arredondar à vontade ali. Show. Então, o melhor. Bem, então é assim que define, né? A nossa classe. Aqui ele está falando algumas perguntas interessantes. Quantos pacientes têm até 1,79 mililitros de creatina? 1,79. Ter até 1,79 é ter 1,79 ou menos, certo? Isso é até. Uhum. Né? E aqui está 1,8, significa que 1,79 está até aqui. Aqui. Então, quantos pacientes? Então, são os 18 mais 32, mais o 13, mais o 5. Exato. Esses E de aqui que acordo com são a até. acumulada é 68, né? Isso. Exatamente. São menor que 1,88. 1,80. 1,79. Uhum. 1,79, desculpa. Quantos Isso. pacientes têm ao menos 1,98 mililitros de creatinina? Até, Uhum. desculpa, tem ao menos, ter ao Ao menos menos. significa 1,98 ou mais. Ter ao menos é 1,98 ou mais. Tem ao menos, É. tem pelo menos isso. Tem isso Pelo ou menos mais. isso. Isso. Então está aqui o 1,98. Então ter pelo menos 1,98 começa aqui. Então Isso. é o 2 e o O 3. 2 e o 3 são 5. Isso. Isso. Então aqui a gente não pode pegar acumulada crescente, tem que pegar a decrescente. A decrescente. Isso, porque eu vou acumulando de baixo para cima, vamos dizer assim. Então, 5. Ok? É isso aí. Show! Bem, aqui as mesmas perguntas para outros dados. E é isso aí. Agora tem um bom exercício, eu acho, para a gente fazer aí, que tal? Vamos criar uma tabela? Vamos. Vamos lá. Na fabricação de semicondutores, o ataque químico por via úmida é frequente, blá, 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 blá. O tipo de solução para ataque químico foi estudado usando 50 Pastilha. pastilhas. Então tem 50 dados aqui. A taxa observada de ataque, 10 na menos 3, não sei o que lá por minuto, são dados a seguir. Bem, a gente já conversou que não dá para fazer tabela se não organizar em ordem, né? Em O ordem. Isso. problema é que organizar em ordem, como a gente não tem um software aqui para fazer isso para a gente, fica um pouco chato, né? Um pouco complicado. Aham. Então eu tenho uma ideia melhor. Não vamos fazer em ordem. Não vamos fazer em ordem, apesar disso ajudar bastante. Vamos fazer na ousadia e na alegria aqui. Então deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu abrir aqui para você. Certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer aqueles passos que eles nos ensinaram para construir a nossa tabela. A gente tem que observar quem é o maior e quem é o menor, não é mesmo? Isso. Isso. Quem que é o maior e quem é o menor aí? O menor. 0,2. 0,2. Poxa, eu não vi 0,2. Onde que tá ele? Aqui debaixo do 1,6. O terceiro aqui, a direita. Não, você passou. Aqui, Embaixo de achei.
Isso, 0,2. Tem Legal, esse é duas o menor. vezes, na mesma linha. Interessante. E o maior me parece ser esse aqui. Ah, não, tem um aqui. Isso. Legal. Tem um 30, acho que não. Beleza, então a nossa amplitude, como a gente já conversou, é o maior menos o menor, certo? Certo. Então temos amplitude de 28. E agora, o que a gente tem que fazer? Você lembra? Ah, não, não lembro. Peraí. Tinha a ver com o número de classes, né? Isso, com o log. Isso, exatamente. Então, O o log vai ser 50. 1 mais 3. log de 50. E o log de Log de 50. 50 é 2 qualquer coisa, eu acho. Deixa eu pôr aqui. Ah, log. Log. Essa calculadora do Windows, cara. Vezes 3,366. É porque o Windows usa o Windows, né? Mais um. É. 6,6. Usar o Ubuntu, né? Muito melhor. 6,66. A gente pode arredondar para 7. Vou arredondar para 7. Isso, porque passou dos 5 aqui, né? A regra na Isso. física diz que tem que arredondar para 7. Então, como eu sou físico, vou fazer isso. Eu sei que a regra na computação é outra. Na computação vocês truncam, né? Truncou aqui. É 6 Colocou daí. aqui. Isso. Na computação é meio bizarro. Porque senão Certo. ele não vai entender. Não vai entender. É, tipo isso, o programa não entende. Legal. Pô, tu é formado em economia, né? Então, eu trabalho na tesouraria. Como eu te falei, a tesouraria a gente não trabalha muito com tesouraria financeira, mas eu trabalho muito mais com a parte legal. Então, por exemplo, antes de você receber o dinheiro de alguém e de pagar o dinheiro de alguém, aqui na Europa é bem controlado. Então, eu tenho que verificar se a pessoa. Um fornecedor, por exemplo, mais fácil. Um fornecedor. Antes de eu começar a negociar com o fornecedor, eu tenho que fazer todo um cheque. Se quem é o dono da empresa, quantos sócios tem, eles já foram processados, eles já faliram, qual é o risco que a gente tem de trabalhar com essa empresa, vai queimar o nome da empresa aqui, tem alguma coisa, tem um dos donos é político, é parente de político, primeiro grau, parente de político aqui ou nos Estados Unidos ou no Brasil, whatever. A gente vai vender produto para eles, quem é a pessoa, tá lavando dinheiro, não tá, já foi processado, casou quantas vezes, tem um monte. Caramba, tem que fazer ser stalker da vida da pessoa. É, então, assim, e tudo, antes era tudo internet, você pagava um sistema e você sondava isso. Agora é tudo online, né? É tudo pronto. Então você tem que fazer isso online, então toda hora é muita data, é muita informação. Antes Caramba. o relatório era uma folhinha, porque a gente só conseguia consultar uma folhinha. Agora a gente consegue 2, 3 páginas de uma empresa. Então é do mesmo jeito que conseguem da gente, entendeu? Nossa. É, Privacidade hoje impossível, né? nossa, 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 nossa. Assim, eu me assustei quando por exemplo, vou te dar um exemplo. Um gerente virou diretor, né? Aham. Ele vira diretor, a gente tem que ir atrás do Google Maps, porque a casa dele não pode estar mais no Google Maps. A rua dele não pode estar mais no Google Maps. Meu, então você fica numa empresa um pouco importante, né, Dependente, pra fazer. então, dependente do que você faz, do movimento, da responsabilidade e o quanto aquela pessoa, qual é o valor que aquela pessoa vai liberar, qual é o valor que aquela pessoa vai ter de poder de comprar e vender em nome da empresa. É diferente quando você tem uma empresa com 2, 3 donos. Outra coisa é quando você tem ações, né?
Uhum. e você, o dono da empresa, porque como eu falo, eu trabalho numa empresa que não tem donos, são acionistas. Então, quando você trabalha com uma empresa que é acionista, seu chefe são acionistas, você meio que. Como que eu vou falar? Você não vende sua alma, mas você vende seu fiofó, né? Você Em tá ali, função da mas. decisão dos usuários lá. Uhum. Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, por Caramba. exemplo, você virou diretor, sua casa não, tá, não pode estar mais no Google Maps. O Que pessoal loucura. aqui, não sou eu que faço essa parte. Eu trabalho para a Safran, uma empresa francesa, e que é ligada com a Embraer, mas eu sou mais da parte da Safran. Então, assim, o pessoal, os franceses já vêm direto. Tem isso eu estou te dando um exemplo de um mexicano. Eles já chegaram, ele teve reunião com o business analyst, né? Não com a minha. Ele teve reunião comigo, mas assim, porque agora ele é meu chefe, sabe? Meu patrão. Mas depois o pessoal de informática falou para ele: olha, a gente fez uma consulta no seu Face, isso tem que sair, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que colocar, isso aqui não pode, isso aqui pode. E a gente está esperando a resposta do Google, o Google vai tirar. Meu Nossa, Deus, foto, não mano. sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Verdade. Bem, é verdade, né? Quando a gente para pra pensar assim, Não viajar ah, final de semana. O diretor não tipo, viaja final de semana. Eu não posso colocar mais de 2 diretores no mesmo voo, tá louco, cara. se o voo cair. Tá, essa empresa aí é um outro nível, né? Deve ser uma coisa muito grande que tu trabalha aí. Muito, muito grande, porque Mas é é outro nível. assim com toda empresa corporativa. É que a gente Caramba. não sabe. Acontece isso com o banco, com o dono do Itaú, do Bradesco, Embraer, a Beifa, a Babs, aquele do cerveja no Brasil, Ah, aquela Ambev, aham. Ambev, o pessoal, a outra associação brasileira que comprou o Burger King, quem comprou a Budweiser. A Budweiser não é mais americana. E Ô, você louco. não vai achar isso em lugar nenhum. Que Não, eles é pagam para justamente não isso que eu ia te sair. falar. Tipo, a gente não sabe nem quem é o dono do Google, cara. Sabe? Não Eles têm um sabe, nível de proteção muito louco, assim, né? não sabe, não sabe. Aham. Eu não posso falar o nome dos meus diretores. Tipo, se eu quiser matar o Mark Zuckerberg, eu não sei onde ele tá, entendeu? É isso que eu, Exatamente. que eu quero Uhum. dizer, assim. Eles estão, de certa forma, protegidos uma produção que a gente não tem, né? Não tem. Porque qual o poder que você tem? É, pois é, Qual o justamente. poder econômico que você tem? O máximo que a O, gente pode fazer o hoje em negócio é dia é. dinheiro. Quantos milhões você pode liberar? Quantos milhões você pode gastar em Pois nome é. dos acionistas? São acionistas que estão te dando um poder. Então, de você tomar conta do que é deles. Então, E assim, eles usam muito esse poder do que eles sabem da gente hoje em dia, né? Tipo, é até uma coisa que alguns filósofos falam. Hoje em dia, a, essas big techs, elas têm mais dados da gente do que qualquer ditador antigamente tinha sobre as pessoas. Então, se um exato. dia eles quiserem fazer qualquer coisa assim com a gente, eles têm todo o controle do que a gente comprou, do que a gente gosta. Exato. Aí a pessoa pega e fala assim para mim, eu não vou tomar vacina, porque eu não vou tirar minha liberdade. Eu tomo a vacina quanto eu quero, vão colocar um, Mas fica um entregando os chip. dados no Instagram, Exatamente. Mas no coloca Facebook. assim, dá check-in no aeroporto. É, olha só, não tem noção nenhuma, né, cara? Essa gente Assim, não o tem noção de idiota, privacidade eu só nenhuma. penso, né? Assim, o idiota, você acabou de dar check-in no aeroporto. Sim, Ele sabe que você não tá em casa. pois é. Ele sabe É, que você tá pois no é. Por aeroporto. coisas assim, cara, Oh, eu já nem lia muito sobre esses assuntos antigamente, mas eu já tinha isso de querer ser um pouco mais privado. Já não tenho rede uhum, social, vai fazer, sei lá, uns 8 anos já, eu acho. é. É, Eu tenho cara, daí esse negócio de fora. Bitcoin pegou muito comigo, assim, porque é uma das únicas formas de tu ser um pouco privado na questão financeira, né? Se tu sabe fazer as coisas direito. Eles não vão saber quem tu é, se tu saber fazer as coisas direito, né? É, É, porque banco, essas coisas, eles têm todos os dados, ainda mais quem entrega aqui no Brasil tudo. CPF na nota, né? Pra ganhar uns trocadinhos do governo depois. Não, eu coloco CPF na nota quando eu tô no Brasil, porque eu tenho que mostrar que eu tô ali de vez em quando. Então, Ah, uma tem isso, vez é? por ano, porque, Hum, você, daqui a pouco eles vão começar a cobrar imposto de quem mora fora. Os Estados Unidos já cobra, sim. Né? Pra Inglaterra já cobrar cobra, imposto, eles inventam na Japão já hora, né? cobra. Por que que não vai cobrar da É. gente? É porque tem um político que tem dinheiro fora.
né? Então, por Claro, isso que claro que é não isso. tem. Isso ainda mais um dia vai ter que cobrar. Aí, se eu Exato. estiver viva, pelo menos assim, ó, não moro não, eu não moro tanto lá fora. Eu ainda tenho minhas coisas aqui. Mas eu não posso, assim, eu não posso, por exemplo, falar o nome dos meus diretores nem onde eles moram. Então eu tô te ajudando a poder dar uma sonegadinha. Aí É, sim, dá aí uma gostei, aí sonegadinha, gostei. entendeu? Agora eu gostei, meu. Eu sou desses. Eu tenho uma camisa lá, imposto é roubo, na minha gaveta. É, não, imposto é roubo, né? Principalmente no Brasil, pelo amor de É, Deus. definitivamente. Portanto, se um dia tu quiser aprender a usar o Bitcoin lá, meu, tem Tá, aluno que você me me paga mostra. sem taxa nenhuma, sabe? E é Aham. instantâneo, é tipo um Pix, conhece o Pix? Ah, tu usou o Conheço. Pix, né? Eu É, usei, eu tenho. Eu é, tenho, é mais Santander. rápido que ele e é instantâneo, muito mais rápido que o Pix, muito mais funcional, muito Então, eu legal. tive uma aula que a gente abriu. Aí eu coloquei 10 euros. Aí apareceu que eu tô com 29 euros. Daí Ah, eu nunca então mais vocês compraram mexi. Bitcoin esses dias aí, é isso. Ah, sei lá, não. Faz, mais 6 meses. Foi ano passado. Ah, sim, vocês provavelmente compraram na alta. Agora deu uma Comprei. baixadinha. Agora deu uma baixadinha. Comprei, tá lá, sei lá. Deve ter agora, sei lá, centavos. Ai, não, Não, não. não, não, também não é pra tanto. Eu não sei Não como é que tá sei. o preço, eu realmente não me importo com o preço, eu me importo mais com a Aham, tecnologia ali. Mas aham. eu, pelo que eu ouvi, assim, recentemente, há umas semanas aí, parece que tá subindo de novo. É, vixe. Aham. Tá. Então vamos lá, aqui. Aí o Vamos, log 50 a gente viu 7. certo. Então agora a gente tem que encontrar o quê? Tem que encontrar o tamanho de cada classe. A gente já sabe a quantidade de classes, a gente sabe a distância entre os nossos menores e maiores dados. Agora Isso. tem que encontrar o tamanho de cada A classe. distância é 28 e o intervalo tem que ser. As classes não tem que ser 7 classes. Então a gente Então, divide para descobrir a quantidade, né? que vai É ter isso que que a gente ter tem que em fazer. cada classe. 4. 4. Isso, eu ainda lembro disso. 20. Legal. 7 vezes Então 4, ficou, 28. Yeah, ficou bem bonitinho. Eu gostei. Ficou ficou. de 4 em 4. Olha só que legal. Ficou de 4 em 4. Agora vem um problema, né? Porque como os dados estão todos zoados, fica um pouco complicado a gente pegar os dados certos, mas a gente tem que notar onde começa. Começa no 0,2, né? E acaba no 28,2. Claro, eu não vou começar no 0,2, eu vou começar no 0, ok? É. Então eu vou começando no 0, então vai de 0 a 4, né? Ele já não organizou aqui pra nós, não? Não. Não. Então, de zero, desculpa, 0 a 4. Hum, Aham, então a gente vai ter que anotar todos os dados que tem de 0 a 4, ok? Então, tá. vamos pôr de vermelho esses dados que tem de 0 a 4 aqui. Um, Isso. Um, dois. dois, três, quatro. Não, você pulou 3,9. Tu tem o PDF aí? Tenho. Tal você ir fazendo daí o de 4 a 8 para mim e me dizer quantos tem. O problema é que não, a gente vai ter que anotar, porque senão eu vou me perder. Bem, vamos lá, vamos juntos então aqui. Obrigado por ter notado. Ali o meu errinho. Quero. Se eu pular um, fala, hein? Não, tudo bem. Eu acho Acho que que é eu isso, né? consigo. Deixa eu ver uma Um, coisa. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso é. 19, eu achei 19. Ah, 19. Isso, então vamos pôr as coisas aqui em ordem, né? Isso normalmente na estatística a gente chama de x, é a variável. Isso, a variável x. Isso, Variável é sempre x, certo? isso, certo. Aqui é a frequência absoluta, então é a quantidade exata de dados dentro dessa classe que a gente tem. A gente acabou de Uhum. encontrar 19. Depois eu me preocupo com relativas e coisas assim. Tudo é baseado na frequência absoluta, querendo ou não. Então, 4 agora até 8. Então, se tiver um cara 4, ele entra agora. Tá. Então, de 4 a 8 tem esse. 4 a 4 8, a né? 8. Tem esse. Esse.
Não, não mais, não. No more nenhum. Aqui, Isso. certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tem mais um aqui, no penúltimo. Do lado 9. aqui. Legal. 9. Agora, do 8 ao 12. Então, quem tiver 8 entra agora. É um trabalho de pedreiro isso aqui, né? Então, É, sem computador fica complicado. Eu falei de 8 a 12, né? Então, aqui. isso. Esse. E acabou. Tem um monte de 12,2, tem um monte de coisas É, 0,2, mas é porque se a gente fosse utilizar os dados mesmo, né? Que a gente obteve, não, sem arredondamentos, esses caras iam ser aquela coisa bem confusa, né? Entra ou não na isso. classe. Não, para mim Então, não é confuso, para mim não entra, ponto. isso. Não vai entrar na classe de cima, vai entrar na de baixo, né? É isso. Isso. Agora, que bom que eu dei uma arredondadinha, porque eu tirei dessa outra possibilidade de dificuldade aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é azul ou verde? 6, Azul. 7, 8, 9. 9. 9 também. Não, também. Eu acho que é 9. Eu tô com filtro vermelho aqui, daí eu não consigo ver a cor 3, direito. 1, 4, 2. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Beleza. Agora, de 12 a 16. Não vai ter muito. Eu acho que essa é uma distribuição que o gráfico é mais ou menos assim, ó. Sabe? É. Tem aquela pico inicial e depois tem a queda. 12 a 16, não é mesmo? Nossa, eu Então, pensei a mesma coisa no gráfico já. que bom. Então tu já tá nas ideias boas aí. 12 a 16. 2 do 13. Aí. 14. Isso. 1, Só, acabou. 2, 4, 5, né? 5. 5. E agora do 16 ao 20. Estamos quase terminando nossa tabelinha. 16 ao 20. Vamos pôr de rosinha. 16 ao 20. Não, você pulou um. Pulei, é? Vai lá em cima. 16 do lado, à direita, à direita. Não, mas aqui é Ah, não, eu vi. 20,2, né? Ah, é, tá. 16 a 20, desculpa. 16 a 20. 2. Acho que é isso. 1, 2, É 3. 2. 3. É 1, 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Isso, 3. E agora do 20 ao 24. Meu Deus, não acaba. Vamos lá. 20 a Aquele que eu 24. falei errado. Esse que você Isso. falou errado. 1 E este aqui. Acho que só. só. 20 a 24 tem 2. 2. Agora uma coisa que eu gosto de fazer. Porque às vezes as minhas tabelas elas não pegam todos os dados. Né? Tipo, a gente não vai até o 28, a gente vai até o 28,2. Né? Daí o que acontece? É. Né? A gente vai ter que contar e diminuir da frequência total, que a gente já sabe que é 50, né? Porque foram É. 50 dados. Então vamos lá. Tem que fazer 50 menos esses rapazes todos aqui. Então, Eu tenho, acho que eu tenho uma 50. calculadora, aquela velha. Nossa, minhas coisas ficam. Isso. Já fez aí, né? Que eu não sei onde está minhas Fiz. coisas. Não precisa. Bem, 3. agora tá feito. Porém, eu falei de frequência relativa, que é aquela da porcentagem, mas não falei como é que obtém a frequência relativa. Você saberia obter a porcentagem que representa o 19? Não é 5. Eu faço 19 dividido por 150. Por 50, né? Porque são É, 50 aqui. E isso. isso, 19 dividido por 50. Isso mesmo. Achou tua calculadora Por velha? cento. Na calculadora. Na real é só tu fazer 19
dividido por 50, né? Daí É, você vai ter 0,38 e multiplica por 100. isso. Então isso vai dar 38%. 8%. Isso, 38%. Que no A gente pode Excel a fazer gente um. sempre se coloca 0,38. Ah, é? Eu não sei porque eu sou um jumento no Excel. Matemática. Então, se você trabalhar com financeiro, se não se trabalhar com Excel, filho, está Eu, aleijado. eu Pode colocar tenho. Por isso que eles inventaram o Python, para acabar com o Excel, mas tá difícil. Tá difícil, o pessoal tá muito acostumado, né? É o programa que eu tô aprendendo, Python agora. Sim. O Python o pessoal usa bastante, mas assim, o Excel é desde que eu sou criança. Meu pai falava pra mim, tu tem que aprender o Nossa, Excel. você tem que aprender Excel? Não Tem aprendi que até aprender Excel. hoje. A única coisa de computador, assim, que, não quero nem saber é Excel, cara. Mas, aparece muita coisa de Excel às vezes pra eu fazer, eu não pego porque eu não sei. A pena. Nossa, A eu faço macro porção em tudo. Isso, eu faço macro de tudo. macro? Macro é um programa. É como quase um programa dentro do Excel. Tem uma tabela, já coloca o macro, que é uma sequência de comandos. Aí você entra no Louco. dado, ele vai lá e arruma tudo do Caramba. jeito que você quer. Nunca viu? Não sei absolutamente nada de Excel. Eu não sei nem fazer a soma da coluna direito. Não sei pegar uma coluna por outra e multiplicar, não sei fazer nada, cara. Nada, zero. Então tá. 100% chegamos. 100%. Então, se a gente somar tudo, dá 100%. Eu acho. Eu não provei, mas eu Ah, acho. ótimo. Não, o importante é que eu tô revendo e aprendendo o Certo. conceito. Agora, se a gente fosse fazer a tabelinha do pelo menos. Tabelinha do pelo menos. Não, Do tabelinha pelo do até. menos. Do até. Eu acho que é melhor fazer a tabelinha do até. A tabelinha do até é a decrescente. Aham. Então, quanto que tem até o 4? Tem 19 só. Quanto que tem até o 8? Então é do 0 até o 8. Então é 19 mais 9. 28. Quanto que tem até o 12? 37. Isso. Quanto que tem até o 16? 42. Quanto que tem até o coisa ali? 45. Na 40. Opa, Hã? 45. 45? Sou meio errado. 42 mais 3, 45, Ah, né? é, 45. 47 e 50. 47 e 50. Então tava certo, né? Então tá Ótimo. certo. E o average e o mean. A gente ainda não viu média, né? Isso eu não sei como é que tá de tempo para aula, que eu não fico olhando o relógio durante a aula, mas eu acho que a gente vai ter que ficar para ver isso na próxima aula, Tá, porque tá. é bastante coisa essas medidas de localização, sabe? Não tem só Aham. o min, como você sabe, tem os outros lá, tem a moda, a mediana. Daí aqui, né, o que a gente faz? A gente vai reduzindo, né? Então, Uhum. quanto que É o contrário. é o contrário, quanto que foi, né? É. Então, aqui eu tenho que fazer, no caso, 50 Só menos de baixo para 19, cima. né? Isso. Não é de baixo para Então é cima? 50. Mas eu vou ter que pegar, tipo, esse valor e diminuir por esse, né? Isso. Não é exatamente pegar os dados de baixo para cima, não. Não é Não, pegar mas essa dado de assim, baixo para cima. é a conta de baixo para cima. Basicamente. Então vai ficar 50 menos 31. 19, que eu não tô bom de conta hoje. 50 menos 19. Eu não comi ainda, daí eu tô meio burro. 31. 31, exatamente. 31. Agora, agora menos 9 é 22. 22, isso. Menos 5, 17. 17. 17, 14. 14. Daí fica 12. Opa, eu acho que a gente errou alguma coisa aqui. Não é 31, se é 41? Não. Não, não, 41 não vai ser. 50. Menos 31. 31 menos 9. 10 é 21. 22. 22. Eu achei que fez errado. Peraí. Eu esqueci de fazer o menos 9 de novo. Não é A 9, 17, é 9. 13. Que é 13. É 9, 9, exatamente. Que é Ah, a gente 13. pulou um 9. Menos 5, 13 menos 5, 8. 8. E daí 8 menos 3, 5. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, daí acabou.
Isso. Exatamente isso. Bem, é isso. Dava para obter também o ponto médio, né? Que eu não sobrou espaço aqui, mas a gente pode até dizer que aqui é 2, aqui é 6, aqui é 10. Esse é o PM. Aqui é 14, aqui é 18, e aqui é 22, e aqui é 26. Pronto. Beleza? Beleza. Então tá. Então a Beleza. gente se vê agora na quinta-feira, ao meio-dia. Quinta, meio-dia. Quinta, meio-dia? 8 horas. Ah, da Irlanda, claro. 8 horas. Beleza. Tá Então é bom? isso aí, minha amiga. Vou te mandar tudo que a gente fez. É isso. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.